Olá, seja bem-vindo ao terceiro módulo do curso Serviço Social na Educação. Em específico, o módulo de hoje terá uma abordagem voltada sobre a instrumentalidade dos documentos técnicos, a utilização desses documentos, a prática profissional do assistente social na educação. Então, nós iremos tratar toda essa questão em definições e, de fato, as ações e estratégias para se construir aí a intervenção com esses documentos. A articulação com as redes, os encaminhamentos, enfim, todos os amparados que estão relacionados à instrumentalidade do profissional assistente social que está aí atribuído a estar realizando a intervenção com esses documentos. Então, o que nós iremos falar hoje? De toda essa questão técnica desse profissional com esse trabalho, com esse esforço de trabalho relacionado a essa intervenção com os documentos, que tem grande relevância dessa intervenção. Então, qual é a finalidade dos documentos técnicos na prática profissional? O ponto fundamental relativo aos documentos profissionais é o seu enquadramento como expressões do estudo social, forma de materializar aspectos particulares da intervenção do assistente social, ou seja, relatórios, laudos, pareceres são resultantes ou partes de um processo de trabalho típico do serviço social, que envolve as competências e atribuições privativas da profissão. Então, mesmo discorrendo toda a finalidade do objetivo da instrumentalidade desses documentos, deixa aí bem óbvio e bem claro que envolve aí as competências e atribuições privativas do profissional assistente social. Quais seriam aí esses documentos que seriam utilizados nessa prática, que estarão aí aptos a estar sendo realizado com essa intervenção na educação? A ficha de atendimento ou acolhimento, a ficha de controle social e ficha de controle social econômico, ou é então falado ficha de controle socioeconômico familiar também, ficha de encaminhamentos, relatório mensal, relatório social, parecer social e laudo social. Esses dois primeiros documentos que estão especificados como ficha de atendimento ao acolhimento ou ficha de controle socioeconômico familiar, eles podem estar aí atrelados também em um só documento, contendo todas as informações necessárias e priorizadas diante dessa intervenção, que seria, no caso, a anamnese social. Dentro da anamnese social, pode aí estar contendo as informações necessárias que estarão sendo atribuídas diante de toda essa intervenção, colhendo informações na identificação, na situação socioeconômica familiar, situações de vulnerabilidades, tanto a questão habitacional como de saúde. Então, todos esses critérios podem estar aí dentro dessa anamnese social em um só documento, discorrendo aí todas essas questões necessárias a serem abordadas diante da instrumentalidade da entrevista. E quais seriam aí as definições? Eu tipifiquei aqui 4 documentos com suas definições, para que a gente possa ter uma amplitude na compreensão, na realização desses documentos, na construção desses documentos. Ou seja, a perícia social ela é um processo que tem por objetivo subsidiar as sentenças judiciais de modo que os fatos de uma causa possam ser agregadas, apreciados ou interpretados pelo juiz. Realizados através do estudo social, a perícia ela tem por finalidade a emissão de um parecer mediante a elaboração de um laudo das situações sociais de interesse dos envolvidos no caso. Por que eu estou falando da perícia social? Trabalhando em articulação com as redes dentro da educação se faz necessário, é extremamente importante termos o total conhecimento na instrumentalidade desses documentos, mesmo que não estaremos aptos a estar realizando, se estaremos diante de um trabalho com as secretarias de educação, sendo destinadas aí à ramificação dos serviços com as instituições,
que estão abarcadas a esse território, a esse município, mas mesmo assim se faz extremamente necessário conhecer a utilização e a realização também desses instrumentos, dessas intervenções. Então se faz necessário conhecer. Uma vez conhecendo toda essa particularidade de cada instrumento, de cada intervenção, o trabalho se torna aí mais flexível com esse compreendimento. Então se faz necessário compreender toda a totalidade que envolve essa intervenção profissional na educação. O estudo social, específico do assistente social, essa metodologia ela tem por objetivo a análise crítica e minuciosa de uma determinada situação acerca dos aspectos socioeconômicos da realidade social. O estudo social ele está dentro de todas as intervenções na qual será ali realizada com a sua prática. Então, desde uma entrevista, desde um acolhimento, desde uma orientação, enfim, todos os instrumentos, dentro dele já existe ali um estudo social. A coleta de uma anamnese com todas as informações que devem ali ser necessariamente colhidas, já está sendo realizado um estudo social, por conta dessa análise crítica e minuciosa, justamente para que, como diz no final, ter toda aí uma compreensão dos aspectos socioeconômicos dessa realidade social dos usuários. O parecer social, o instrumento teórico que contém a avaliação teórica e técnica realizada pelo assistente social dos dados coletados. Ele deixa bem claro, no início já da definição, é um instrumento técnico, teórico, que contém aí a avaliação teórica e técnica. Por que teórica? Porque em alguma das demandas se haverá a necessidade de se conter também referências teóricas, até mesmo contendo aí uma junção da realidade dessa demanda. Se estamos falando de algum tipo de vulnerabilidade ou algum tipo de algum tipo de violência contendo aí dentro dessa realidade, com essa demanda, dentro dos próprios artigos do ECA, se contém as informações necessárias para se complementar esse serviço na realização do parecer. Então, o que eu estou querendo dizer? Dentro da realização desse parecer, em algumas demandas se fará necessário também estar ali contemplando essa escrita com referências teóricas também. Lógico que não vamos aqui encher o relatório, o parecer de referências teóricas, para que ali fique só um dado de um autor, mas que a gente também tem que ter ali a nossa análise crítica e o nosso parecer técnico e teórico também, tá? O laudo social, ele resulta do processo de perícia social que poderá servir como um instrumento ou elemento de prova em processos judiciais, que contém o parecer da situação analisada pelo próprio profissional. Então, o laudo social já é algo bem mais concretizado, bem mais, pautado ali em todo um respaldo que já vem sendo ali acompanhado, que já vem sendo analisado e tem todo ali um amparato jurídico relacionado a ambas as equipes que estarão intervindo com essa intervenção específica do laudo social. Falando nos demais documentos, estão também aí entre eles o relatório social. Qual a definição do relatório social? O relatório social é um documento específico do assistente social, gerado após a coleta de dados referentes à sua intervenção em determinada situação ou expressão da questão social. Sua finalidade pode ser utilizada para a elaboração de um laudo ou parecer. Vejam que sempre um vai estar contemplando um outro. Então, o estudo social ele já é a construção, ele já vai dar início aí a toda a construção desses demais documentos. O relatório social também, o próprio encaminhamento social e o parecer social. Então, são documentos de específico atribuição privativa do profissional assistente social. Dentro dessas atribuições, eu posso estar destacando aqui para vocês também um mapeamento institucional. Esse documento ele pode ser aí em forma de parecer ou relatório, assim como vocês quiserem determinar, porém, ele é um documento que determina muito essa coleta de dados e principalmente
de informações do espaço educacional. Uma vez que esse profissional chegando nesse espaço, qual é o primeiro passo desse profissional dentro da educação? É justamente aí buscar conhecer a realidade da instituição, observando, analisando, para que aí possa se construir esse relatório institucional, esse mapeamento institucional. E para que vai servir esse mapeamento, Leandra? Levantamento de dados também, a parte tanto qualitativa como quantitativa dessa pesquisa vai te dar aí um norte de como você deve desmembrar essas atividades para aí sim iniciar essa intervenção na educação. Então é preciso conhecer o território para que aí se possa articular as estratégias de ações a serem executadas dentro desse espaço. Dentro da realização também desses documentos, você pode também estar utilizando o plano de controle de acompanhamento. Então, me surge esse questionamento, essa questão, Leandra, uma vez que eu acompanhei, eu tive toda a questão do acolhimento, da orientação, eu encaminhei para uma rede, não deu para ser ali sanada dentro da própria instituição, mas articulei junto à rede, encaminhei, e essa demanda agora está sendo acompanhada pelo outro dispositivo, um exemplo, pelo CRAS ou pelo CREAS. Por que eu devo ter aí contato dessa demanda? Justamente pelo fato de você manter esse controle de acompanhamento, para que essa demanda, quando surja lá algum tipo de situação, você tenha todo um relatório diagnosticado ou identificado sobre essa demanda. Então, contendo todas as informações, se existe já laudos, se existem já algum tipo de relatório, se existe o parecer também, se existe todo um acompanhamento, ele é necessário se estar ali dentro das suas atividades realizadas, que você mantenha esse controle dessas atividades e dessas demandas que você esteve ali à frente intervindo, para que se mantenha todo esse controle. Então, esses instrumentais técnicos são os instrumentais técnicos operativos do serviço social, que seriam eles, como já citados aqui, o estudo social, o laudo e o parecer, avaliação, acompanhamento, orientação, prevenção de diversas situações atendidas. Ela já é uma forma de você trabalhar as prevenções. Então você vai o quê? Avaliar, na própria construção do mapeamento institucional, você vai avaliar, você vai acompanhar, você vai orientar e você vai aí trabalhar as diversas prevenções diante essas expressões da questão social presentes no âmbito educacional. Então, são as articulações que são criadas, que antecedem aí a intervenção de outras redes, de outros dispositivos. Então, há sim o trabalho e essa atribuição também, a nossa competência de estarmos articulando com a própria equipe pedagógica e a equipe interdisciplinar essas demandas, para que elas sejam sanadas, uma vez que não obtendo totalmente o resultado alcançado e o foco no objetivo é a utilização aí das redes, mas que esse trabalho em específico no espaço educacional, ele já vem sido muito articulado e trabalhado esses encaminhamentos. Então, dentro da instituição não se há ali uma estratégia para ser utilizada para sanar essas dúvidas, para sanar essas demandas. Então, é necessário também se trabalhar com essas articulações para que aí sim se previnam essas diversas expressões da questão social presentes na educação. A visita domiciliar ou institucional é um dos instrumentos também bem utilizados e uma das atribuições do profissional assistente social, a realização da visita, uma vez que se deve, dentro dessa articulação que eu estava falando anteriormente, articular, fazer todo um acolhimento com as famílias em específico, que é o público que se vai atender mais. Então, manter o contato, acolher, convidar, faça o convite a essa família para comparecer ali, se fazer presente à instituição, para o diálogo, para uma conversa, para assim estar sendo realizada essa entrevista de uma forma bem mais dinâmica, para que não aparente algo invasor, de privacidade. Técnicas precisam ser utilizadas, dinamismo,
precisa ser utilizado, e a criatividade. Né? Vamos tirar um pouco dessa impressão de que o profissional assistente social só está ali à frente, colhendo informações para que tenha essa impressão de que ele vai lhe retirar algum tipo de benefício. E pelo contrário, ele está ali justamente para articular a viabilização desses direitos. Então, utilize o dinamismo, utilize a criatividade, utilize a ousadia dentro dos critérios relacionados às atribuições e, lógico, né, a nossa própria competência ética e política da nossa profissão. A visita ela tem ainda alguns questionamentos se deve ou não ser avisada, uma vez que, tendo esse contato, mantendo essa relação de confiança com a família e essa família sendo acolhida na escola, dentro desse diálogo, dessa conversa, se deixa claro que pode estar havendo alguma realização e intervenção com a visita domiciliar, para que de fato essa visita ela não seja algo tão surpreendente ou invasiva também. Nós devemos também dar autonomia ao usuário e levar essa relação de confiança, não essa relação de investigativo, ou seja, uma investigação que vai ali privar algum direito, mas uma investigativa técnica, que você contenha aquele teu olhar criterioso, minucioso e que você esteja ali diante do seu olhar observativo, tendo essa análise investigativa, não totalmente transparecendo para esse usuário, mas utilize essa técnica, utilize esse dinamismo. Isso fará toda a diferença na realização dessa instrumentalidade com a visita domiciliar. As entrevistas, né, que adentram ao contexto da visita domiciliar, tá? As reuniões, as palestras, muito importante esse dinamismo estar presente dentro dessas reuniões. A reunião com a própria equipe pedagógica, com os conselhos de classe, com a própria família, com esses usuários e com a própria comunidade escolar. Né? A renovação dessas atividades, dessas estratégias que podem estar sendo utilizadas para chamar mais atenção e para que resgate-se esse vínculo entre família e escola, entre instituição e aluno. Né? E as palestras também, trazendo um pouco de dinamismo, né? Um diferencial. Né? Utilizem essa ousadia através dessa nossa competência de estar realizando essas intervenções, fazendo essa diferença, fazendo um novo modelo de intervenção, não modificando os nossos parâmetros, mas dando aí uma moldada para que possa ser utilizado de uma forma positiva, para que se obtenham os resultados. Dentro dessa perspectiva, nós estivemos falando em relação à instrumentalidade e à utilização desses documentos técnicos. Então, todos esses que foram aqui citados se fazem necessário estar ali presentes dessa prática, dessa intervenção da prática do profissional assistente social. Esse foi o nosso terceiro módulo, em específico sobre os documentos técnicos do profissional assistente social. Aguardo vocês no próximo módulo.